Muito boa noite, ministros, companheiros, no reino de Jesus Cristo, na Igreja do Senhor Jesus Cristo. É uma bênção grande para mim estar com vocês nesta ocasião, para compartilhar com vocês os momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual vamos ler Apocalipse capítulo 11, versículos 1 em diante. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Mas deixai o átrio que está fora do templo, não o meças, porque foi dado aos gentios. Estes pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de cilício, de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser... Vamos ler de novo, versículo 5. Versículo 4 diz em diante: estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser causar mal, importa que assim seja morto. Estes homens têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. Quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e matará. E o seu corpo jazerá na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes. E mandarão presentes uns aos outros, porque estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se de pé, e caiu grande temor sobre os que os viram. E então ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto, e naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai. O terceiro ai cedo virá. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é o mistério dos dois ungidos que estão diante do Senhor. Podem sentar, queiram ter a bondade. Aqui no livro do Apocalipse é mostrado o ministério das duas oliveiras, o ministério de Moisés e Elias, os quais estão tipificados lá nas duas oliveiras e os dois ramos de oliveira que estavam, uma de um lado
e outra do outro lado do candeeiro, candelabro que o profeta Zacarias viu no capítulo 4, versículos 1 ao 14, onde o anjo do Senhor lhe mostrou ao profeta Zacarias todo esse programa que Deus realizaria para o tempo de Zacarias. Os dois ungidos, as duas oliveiras daquele tempo, eram o príncipe Zorobabel e o sacerdote Josué, os quais são tipo e figura das duas oliveiras que estarão neste tempo final, neste planeta Terra, e que levarão a mensagem de Deus ao povo hebreu. Por isso é que o reverendo William Branham, quando nos falou dos ministérios das duas oliveiras de Moisés e Elias e de Israel, recebendo a palavra de Deus, nos disse no livro das Eras, na página 30, diz: agora, quando voltará o evangelho aos judeus? Quando tiver terminado a dispensação dos gentios. O evangelho está pronto para voltar aos judeus. Oh, se tão somente pudesse dizer algo que está a ponto de acontecer hoje, em nosso dia. Essa grande coisa que vai acontecer percorrerá até Apocalipse 11, aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o evangelho de novo aos judeus. Estamos prontos. Tudo está em ordem, igual como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, assim também os gentios o levarão. Assim também os gentios o levarão de regresso aos judeus, e o rapto acontecerá. E agora, por meio das duas oliveiras de Moisés e Elias, dos dois ungidos, o evangelho regressará ao povo hebreu, pelo qual os ministérios de Moisés e Elias estarão primeiramente no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, entre os gentios, no meio do mundo gentil e no meio das nações gentias, para daí regressar ao povo hebreu, com a palavra de Deus, para Deus chamar e juntar esses hebreus que estão prometidos aí, 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, e batizá-los com o Espírito Santo. Portanto, não pode acontecer nada em Israel para ser chamado esse grupo de 144 mil hebreus sem o ministério das duas oliveiras, dos dois ungidos que estão diante da presença de Deus. Agora, sendo que o candeeiro, o candelabro, tipifica a igreja do Senhor Jesus Cristo, como também o povo hebreu, porque o povo hebreu é a igreja de Deus do Antigo Testamento e a igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja do Novo Testamento. E agora encontramos que esses são os tirados fora do Egito, o povo hebreu, e fora do mundo, do Egito espiritual, o mundo, os crentes em Cristo. Portanto, no meio dos crentes em Cristo estará o ministério de Moisés e Elias, o ministério das duas oliveiras, e depois estará no meio do povo hebreu. Portanto, estará, conforme as profecias, no meio do povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e depois no meio do povo hebreu. A igreja do Senhor Jesus Cristo começou com hebreus no dia de Pentecoste, e depois, para este tempo final, completará Cristo sua igreja, em sua maioria, com hebreus que talvez não sabem nem que são hebreus. A América Latina e o Caribe está cheia de descendentes hebreus que vieram da Espanha e de Portugal e tiveram aqui seus filhos, seus netos e assim por diante, e se multiplicaram na América Latina e o Caribe. Portanto,
Pode ser possível que 50% ou 75%, 90%, 95% ou 99% ou 100% dos membros da Igreja de Jesus Cristo do último dia na etapa da Era da Pedra Angular serão descendentes hebreus. É possível até os 100%. Segundo as publicações que foram dadas a conhecer, mostradas, o Brasil tem ao redor de 75 milhões de descendentes hebreus, que não sabem, a maioria deles que são descendentes hebreus. E a maior parte deles está no meio do cristianismo, como crentes em Cristo. Assim que algo grande Deus tem para realizar ou está realizando na América Latina e o Caribe. Portanto, da última etapa da Igreja de Jesus Cristo, que corresponde à Era da Pedra Angular, à Era do Lugar Santíssimo, pois Cristo está materializando em sua Igreja tudo o que está no templo celestial. Assim como no meio do povo hebreu, o tabernáculo que Moisés construiu, o templo que o rei Salomão construiu, era um tipo e figura, a sombra do templo celestial. E agora Cristo esteve construindo um templo espiritual e, consequentemente, é um templo espiritual de acordo ao templo que está no céu. E, consequentemente, essas pessoas pertencem ao templo celestial. São as coisas celestiais mesmas manifestadas na Igreja do Senhor Jesus Cristo, que são lavadas, redimidas com o sangue de Cristo, com esse sacrifício expiatório que ele realizou na cruz do Calvário. Portanto, as coisas celestiais mesmas seriam purificadas com melhores coisas, melhores sacrifícios que os sacrifícios de animaizinhos, com o sacrifício melhor que é o sacrifício de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vocês encontrarão em Apocalipse capítulo 4, versículos 4 em diante diz, vamos ler desde o versículo 1. Depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta falando comigo disse, sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. E imediatamente fui arrebatado em espírito e um trono estava posto no céu e alguém sentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. E agora, onde são achados no templo celestial? Diante do trono. Estes 24 anciãos, portanto, pertencem a esse templo celestial. E agora, estão em 24 tronos. Esses são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos do Senhor. Exceto Judas Iscariote, porque ele vendeu a bênção que tinha. A vendeu por quantas peças de prata, Miguel? Por 30 peças de prata, como Esaú, por um prato de lentilhas, vendeu a primogenitura. E agora podemos ver que se materializou na terra. E isto que estava no céu, os 24 tronos com os 24 anciãos se materializaram nos 12 patriarcas e nos 12 apóstolos. Porque Deus está, por meio de Cristo, materializando tudo o que está no céu, no templo celestial, o está materializando com seres humanos.
E agora continuamos lendo, diz: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E agora os 7 Espíritos de Deus são as 7 lâmpadas de fogo que estão diante, que estão aí diante do trono. E agora essas 7 lâmpadas de fogo se materializou na igreja do Senhor Jesus Cristo durante as 7 eras, onde esteve um mensageiro enviado por Deus e no qual esteve o Espírito de Cristo manifestado. Consequentemente, o candelabro com essas 7 lâmpadas esteve sendo materializado na igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse candelabro não é de enfeite, mas para estar aceso. E, consequentemente, cada lâmpada representa uma era. E o pavio de cada lâmpada aceso representa o mensageiro aceso com o fogo do Espírito Santo. E isso já se materializou nas 7 eras e nos 7 anjos mensageiros. Aí estava o Espírito de Cristo manifestado em cada mensageiro. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 4 diz: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E agora aí temos os 7 Espíritos que estão diante do trono, os quais estão aí representados nas 7 lâmpadas de fogo. Depois, em Apocalipse capítulo 5, versículo 6 diz: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro como havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E agora aqui os 7 olhos que estão nos 7 chifres são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra. E em cada anjo mensageiro estava o Espírito Santo operando o ministério correspondente a cada era. E agora estes 7 olhos estão em 7 chifres, os 7 chifres do Cordeiro, que são esses 7 chifres, as 7 eras da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas depois um cordeiro com os 7 chifres em seus olhos, depois também tem 2 olhos aí em sua testa, que representam o quê? Os 2 ungidos que estão diante da presença do Senhor, e que estão representados nas 2 árvores de oliveira e também representados nos 2 ramos de oliveira. E agora encontramos que tudo esteve se materializando na igreja do Senhor Jesus Cristo, onde se converte em uma realidade entre os seres humanos o que está no céu. E, consequentemente, esse é o templo perfeito que Cristo está construindo e no qual está se fazendo carne, está se materializando, está se concretizando tudo que está no céu. E agora, sendo que já transcorreram as 7 etapas ou eras da igreja, os 7 braços com as 7 lâmpadas de fogo do candelabro, o que nos resta? Pois a cada lado do candelabro ou candeeiro nos restam as 2 oliveiras e os 2 ramos de oliveira. E agora, sendo que por meio dos 2 tubos de ouro vertem de si azeite como ouro, o qual representa o Espírito Santo, vejam vocês, o mesmo Espírito Santo que esteve nas eras é o mesmo Espírito Santo que está aí nas 2 oliveiras e nos 2 ramos de oliveira. Esse mesmo Espírito Santo que foi derramado na igreja de Jesus Cristo no candelabro com suas 7 lâmpadas é o mesmo Espírito Santo que está nas 2 oliveiras e
nos dois ramos de oliveira. Portanto, é na parte do lugar santíssimo onde estarão essas duas oliveiras manifestados no último dia. O profeta Moisés construiu um templo e depois um tabernáculo, e depois Salomão construiu um templo e no templo colocou 2 querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro, com suas asas estendidas, uma das asas estendida para a parede e o outro com a outra asa estendida para a parede, e depois este querubim com a outra asa estendida para o centro e o outro querubim com sua outra asa estendida para o centro. E aí se encontravam as duas asas. E aí estava o propiciatório, e aí estava a presença de Deus. Por isso é que Deus aí aparece no meio dos querubins, tanto dos 2 querubins de ouro como dos 2 querubins de madeira de oliveira. Aí estava a manifestação de Deus na coluna de fogo. Onde estará no tempo final a manifestação de Deus na igreja de Jesus Cristo na etapa do lugar santíssimo, sobre o propiciatório, no meio dos 2 querubins de ouro. Por isso é que serão as 2 oliveiras, Moisés e Elias, os que levarão o evangelho aos hebreus, ao povo hebreu. Por isso, estarão primeiramente no meio da igreja de Jesus Cristo. E quem o reconhecerão a Moisés e Elias? Os escolhidos do último dia, porque por meio da mensagem da grande voz de trombeta com a qual eles estarão chamando e juntando os escolhidos do último dia, os escolhidos, ao escutar essa grande voz de trombeta, reconhecerão que são os ministérios de Moisés e Elias que o Espírito Santo estará operando no último dia. Porque ninguém mais pode soar essa grande voz de trombeta, a não ser o Espírito Santo através dos ministérios de Moisés e Elias. Portanto, os escolhidos escutarão, crerão, nascerá a fé em suas almas, crerão e entenderão, porque os sábios entenderão, cada um no tempo que lhe corresponde viver. E então, o mistério dos 2 ungidos, que estão diante do Senhor, ou diante da presença do Senhor lá no céu, será convertido em uma realidade no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como estão no céu, depois estarão esses ministérios aqui na terra e, consequentemente, os arcanjos Miguel e Gabriel estarão respaldando esses ministérios de Moisés e Elias no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que poderão levar depois a mensagem ao povo hebreu. Por quê? Porque o arcanjo Miguel, que é o arcanjo que está pelo povo hebreu, estará também presente. Nada pode se mover sem o consentimento do arcanjo Miguel e do arcanjo Gabriel. Eles têm uma missão muito importante no meio do povo hebreu e no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o ministério dos 2 ungidos que estão diante do Senhor ou da presença de Deus será uma realidade no templo espiritual de Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e depois no meio do povo hebreu. Assim como é uma realidade no céu, no templo celestial. Quando o reverendo William Branham foi perguntado sobre de que se o Elias que viria seria o espírito de Elias em outro homem, ele disse: será um homem, eu penso que será um homem deste tempo ungido com esse espírito. Isso está na página 399 do Livro dos Selos em espanhol.
Portanto, se ele pensou assim e creu assim, então, vejam vocês, não vai ser de outra forma. Ele também disse que os milagres e maravilhas e sinais internacionais, ou seja, a nível mundial, seriam feitos sob Moisés e Elias. E, consequentemente, sob Moisés e Elias será que Deus cumprirá a visão da carpa, a visão da tenda, ou seja, cumprirá a terceira etapa. E, consequentemente, sob esse ministério, será que a Igreja do Senhor Jesus Cristo receberá fé, a revelação para serem transformados, escolhidos do último dia e serem levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E o povo hebreu receberá a fé também para crer no Messias prometido, para ser manifestado neste tempo final. Será sob o ministério, será sob os ministérios de Moisés e Elias, dos dois ungidos, das duas oliveiras, que Deus operará por meio do seu Espírito a favor do povo hebreu e a favor também da Igreja do Senhor Jesus Cristo. O mistério dos dois ungidos que estão diante do Senhor. Assim como os 24 anciãos nos 24 tronos com coroas, eles em suas cabeças, vejam, foi cumprido no meio do templo de Deus, aqui na terra, no meio da igreja, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, também o mistério das 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, também foi cumprido, materializado em cada era da igreja, na manifestação do Espírito de Deus em cada mensageiro. E agora, o que resta à Igreja de Jesus Cristo e ao povo hebreu para que seja materializado de acordo às coisas que estão no céu? Os dois ungidos que estão diante do Deus de toda a terra. Isso é o que está prometido para este tempo final. E por isso, Malaquias capítulo 4 nos fala dizendo: Vede, eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia do Senhor grande e terrível. Deus já enviou esse ministério de Elias por 4 ocasiões passadas em Elias Tisbita, em Eliseu, em João Batista e no reverendo William Branham. Todos eles foram os Elias do tempo que lhes correspondeu viver. Mas para este tempo final será manifestado pela 5ª ocasião. E essa será a última ocasião em que o ministério de Elias será manifestado, porque com essa manifestação continuará para Israel e continuará para sempre. Portanto, estamos vivendo no tempo maior de todos os tempos, no tempo para o ministério dos dois ungidos que estão diante do Senhor serem materializados no meio da Igreja de Jesus Cristo e depois no meio do povo hebreu. Ou para o povo hebreu ver a materialização dos ministérios de Elias e Moisés, os quais estarão com grande voz de trombeta chamando e juntando 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Depois que tiverem chamado e juntado os escolhidos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Será o Espírito de Deus operando esses ministérios no último dia, para o qual estará o anjo do Senhor Jesus Cristo, o último profeta, mensageiro de Jesus Cristo, através do qual o Espírito Santo estará se manifestando e estará operando o ministério de Elias e de Moisés. Quando Cristo veio à Terra, aí estavam todos os ministérios, porque todos os ministérios são do Espírito Santo. E, consequentemente, aí estava a plenitude de Deus e, consequentemente, a plenitude de todos os ministérios.
Foi o Espírito Santo nos profetas do Antigo Testamento quem operou esses ministérios e falou por meio desses profetas e depois estava falando por meio de Jesus Cristo. E assim será para este tempo final. O mesmo Espírito Santo que esteve nos profetas do Antigo Testamento, em Jesus, nos apóstolos e em cada mensageiro de cada era, no meio da igreja de Jesus Cristo, estará neste tempo final na igreja do Senhor Jesus Cristo, nos falando novamente, nos falando uma vez mais. E essa voz, a voz de Deus, a voz de Cristo por meio do seu Espírito Santo, será a voz que estremecerá não somente a terra, mas os céus também. Será a voz de Deus por meio do seu Espírito Santo nos falando, por meio dos ministérios de Moisés e de Elias. E essa é a voz que terá a mensagem que estremecerá os céus e a terra. Essa é a voz que pregará o dia de vingança do nosso Deus. Essa é a voz de Deus para o último dia, a voz de Deus por meio do seu Espírito Santo nos dois ungidos que estão diante de Deus, do Senhor. Vimos o mistério das duas oliveiras, dos dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Portanto, estamos no tempo maior e glorioso de todos os tempos e também no tempo mais delicado de todos os tempos. Quem não estará ajudando, estará estorvando, atrapalhando. E isso foi o que Cristo disse quando disse: quem comigo não recolhe e espalha. Ou seja, quem não estará ajudando não estará trabalhando, pois estará atrapalhando. Estará espalhando e, consequentemente, estará fazendo um trabalho mau. Quem não estiver ajudando, quem não estiver recolhendo, trabalhando. Este é um tempo de recolher o fruto, recolher o trigo do Senhor, os escolhidos do Senhor. No corpo místico de Cristo, na era da pedra angular, a era do lugar santíssimo. Portanto, não estejamos espalhando, mas recolhendo neste tempo final. Porque este é o tempo para o ministério dos dois ungidos que estão diante da presença do Senhor serem manifestados na igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular. E os sábios o verão e entenderão, crerão e se regozijarão e estarão braço a braço trabalhando com os dois ungidos, os ministérios dos dois ungidos das duas oliveiras prometidos para estarem na terra no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo e depois no meio do povo hebreu. O reverendo William Branham disse que haverá algo que vai impactar Israel, que vai estremecer Israel e também o mundo inteiro. E ele disse: eu creio que será um profeta que irá a Israel. Vigiem isso, porque quando isso ocorrer e eles receberem esse profeta, pois chegamos ao final da dispensação, da graça, e chegamos ao final da redenção. Em breve vai se completar a igreja do Senhor Jesus Cristo, e quando se completar, então o tempo de redenção não será mais. Isso é o que diz Apocalipse capítulo 10. Quando o anjo levantou sua mão ao céu, Cristo jurou pelo que vive para todo sempre que o tempo não será mais, ou seja, o tempo de redenção. O tempo da dispensação da graça não será mais. Cristo não pode sair do trono do Pai até que complete sua igreja, até que seja redimido, até o último
escolhido. E por isso estamos trabalhando na obra de Cristo, levando o Evangelho de Cristo por todas as nações, para que Cristo recolha todos os seus escolhidos da sua igreja, os coloque em sua igreja. E assim, fiquem redimidos e fiquem dentro do reino de Deus, nascidos de novo. Portanto, em frente, trabalhando na obra de Cristo, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é em vão, e sabendo que nos resta pouco tempo de trabalho na obra do Senhor. Já estamos no final, não sabemos quando finalizará nosso trabalho, não sabemos quando seremos transformados, mas não falta muito. Assim que façamos o mais que desejamos fazer neste tempo final, porque depois terminará o tempo e já quem trabalhou receberá sua recompensa depois. Já quando estivermos transformados, já daí em diante já não conta o trabalho, porque transformado qualquer um. Mas agora é que temos que nos esforçar e trabalhar, porque amamos a Cristo, e trabalhar por amor na obra de Cristo, agora todo esse trabalho é que conta. Assim que, em frente, trabalhando na obra de Cristo, com amor divino, e entendendo o mistério dos dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Foi uma bênção grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho do mistério dos dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Muito obrigado pela vossa amável atenção e já nos veremos amanhã, primeiro Deus, na atividade de amanhã, na manhã, onde esperamos grandes bênçãos de Deus. Deus tem grandes bênçãos para este tempo final em sua igreja, na era da pedra angular. Bom, que Deus continue abençoando a todos. Deixo novamente o missionário reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar. Ore muito pela atividade de amanhã, para que Deus se manifeste grandemente e nos fale diretamente às nossas almas e também chame junto os escolhidos que faltam por serem chamados e colocados no reino de Cristo. Bom, que Deus os abençoe e guarde a todos. Muito obrigado.